Olá pessoal! Hoje vamos bisbilhotar a vida de mais uma discípula de Henri Cristo. É a Amaí, a primeira sacerdotisa da Soust. E vamos conversar com ela aqui, na sala de informática. Bom pessoal, já estamos aqui com a primeira sacerdotisa da Soust. E além dela ser a primeira sacerdotisa da Soust, ela foi a primeira pessoa que introduziu o computador no reino de Deus. Então, Amaí, como era? Que na época só existia a máquina de datilografia, como que você fazia? Bom, cada alteração que havia eu datilografava novamente. A circular do banido, por exemplo, eu datilografei 16 vezes, mas sempre com muito amor, porque era sempre uma oportunidade muito positiva poder voltar até a presença do Henri cada vez que ele fazia alteração e levar novamente. Para mim era uma alegria muito grande poder sempre estar vendo novamente o rosto do Filho de Deus. E é verdade que você errava muito quando estava lá batendo? Não, de vez em quando eu usava o Errorex, né? Isso daí todo datilógrafo, mesmo que seja um ótimo datilógrafo, usa com certeza. Mas eu fiquei sabendo de fonte segura que você era uma exímia datilógrafa. Verdade, Amaí? Quantos toques por minuto mesmo? 300 e poucos. Nossa, gente! 300 toques por minuto! E eu aqui catando milho? Assim não dá, né? Amaí, como você conheceu o Henri Cristo? Eu vi o Henri pela primeira vez em novembro de 1989 num programa de televisão em Curitiba. Mas, Amaí, como foi que você ficou sabendo que o Henri Cristo é o mesmo Cristo que foi crucificado? Bom, é uma história, né? Então eu estava de costas para a TV, quando de repente o Henri começou a falar no mencionado programa de televisão. Eu, mais do que imediatamente, falei Jesus, bem alto, e parei o que eu estava fazendo e fui ouvi-lo. Só que eu nunca tinha visto o Henri nesta minha vida, não tinha visto o rosto dele, mesmo de costas para a TV, eu reconheci ele apenas pela voz. E fui ouvi-lo. Só que eu não me dei conta que eu tinha reconhecido ele dessa forma. Anotei o telefone, liguei para a Soust, pedindo informações como que eu fazia para chegar lá. A reunião era às 5 horas da tarde. A hora que abriram as cortinas, era uma reunião com várias pessoas, quando abriram as cortinas, eu senti um medo muito grande. Era como se de repente eu tivesse cometido muitos erros no decorrer desses 2000 anos e agora chegasse o juiz para me julgar. E o Henri percebeu que eu estava com medo. Ele disse para todos nós: não precisam ficar com medo de mim. Não precisam ter medo. Eu vi que aquilo ali era para mim. E ele deu sermões, começou a responder perguntas de todos. Eu também fiz a minha pergunta, mas eu ainda não tinha certeza de quem realmente o Henri Cristo era. Então eu comecei a perceber que tudo que ele respondia era tudo muito lógico e coerente. Porque quando você está diante de um mentiroso, o mentiroso, na primeira pergunta, ele passa bem. Mas quando ele está lá pela quinta ou sexta resposta, ele esquece o que ele disse anteriormente e ele acaba se contradizendo. E eu vi que com o Henri não havia contradição, que uma resposta complementava a outra. Era um encontro perfeito de ideias, algo muito lógico e coerente. Aí eu pensei, poxa vida, isso não é uma brincadeira, é algo muito sério. Eu realmente pensava que era uma brincadeira, que eu viria uma vez aqui só e nunca mais iria voltar, mas realmente é algo muito sério. Então, eu em pensamento pedi a Deus que me mostrasse se eu estava deveras diante de Cristo ou diante de um mentiroso, porque eu não queria ser enganada. Saí dali sentindo uma paz interior muito grande. Eu era uma pessoa meio nervosa, assim, agitada, como todo adolescente, né? Eu tinha, na época, 19 anos. E eu percebi que tinha algo positivo dentro de mim. No dia seguinte, eu acordei animada e tudo, fui numa audiência com ele. Não tinha certeza da identidade dele. No sábado seguinte, quando eu estive lá, de repente, aconteceu algo muito interessante comigo. Num determinado momento que o Henri estava dando um sermão,
eu deixei de vê-lo no altar e deixei de ouvi-lo. Eu ficava apenas escutando uma voz dentro da minha cabeça que eu tinha certeza que era a voz de Jesus. Aí me ocorreu assim, então agora eu vou ouvir o INRI lá no altar. Se for igual essa voz que eu estou escutando dentro da minha cabeça, então é porque realmente ele é Cristo. Voltei novamente a ver o INRI no altar, voltei a ouvi-lo e, para minha surpresa, realmente a voz era idêntica. A única explicação que eu tenho é que essa voz estava marcada no meu espírito, gravada, por isso que eu consegui reconhecer. E eu nem sabia que está escrito na Bíblia que ele disse há 2000 anos: meu rebanho pela minha voz me reconhecerá. Está escrito em João capítulo 10, versículo 4. Amaí, quantos anos você está comigo? De túnica, 17 anos. Amaí, eu sei que você fez faculdade de letras na PUC Paraná. Mas qual trabalho você exercia antes de se tornar discípulo? Eu trabalhava na Central de Processamento de Dados do Extinto Bamerindos, atual HSBC. Pessoal, além de bancária, ela fez curso de modelo no Casablanca e trocou o mundo da moda para desfilar na passarela da Soust. Não é mesmo, Amaí? Fazer o quê? Amaí, nós queremos saber o porquê que quando você chegou na Soust, o INRI te chamava de barata tonda. Bom, Larissa, como o INRI ele usa a força para atingir os neurônios das pessoas, foi uma forma que o Senhor Deus mostrou a ele que ele deveria usar comigo para que eu deixasse de ser distraída. Eu era muito distraída, vivia fora de mim e também tinha um trauma de infância que não me permitia subir escadas. E graças às bênçãos que eu pedi ao INRI e à oração do Novo Pai Nosso que eu sempre fazia, graças a Deus eu consegui me libertar desse trauma. Assim, todas as pessoas, você que está nos vendo, nos assistindo, também se você tiver algum trauma ou algum problema, você pode também conseguir, através do INRI, se libertar de todos os seus infortúnios. E agora, Maí, você tem algum recadinho do coração para deixar para quem está nos assistindo? Bom, eu quero dizer àqueles que nos ouvem que quando encontram o INRI Cristo, ouvem falar que Ele está aqui na Terra, que não vão perguntar para os sacerdotes, pastores, bispos, se o INRI é Cristo ou não. O INRI tem uma parábola muito significativa sobre esse assunto. Ele fala assim: por exemplo, se você quiser saber as propriedades de uma banana, você não pode pegar um abacaxi, por exemplo, e examinar o abacaxi. Você tem que pegar a banana. Aí sim você vai acabar descobrindo quais propriedades ela tem. Assim também, se você quer saber se o INRI deveras é Cristo ou não, você tem que investigar ele, ler a história dele, contida no site e também contida no livro Despertador. Você tem que procurar conhecer os ensinamentos dele, analisar ele como um todo, desde a infância, como o livro Despertador, segunda parte, que mostra fotos dele desde a infância como profeta, antes dos 30 anos, e após o jejum também em Santiago do Chile. Você vai examiná-lo completamente, porque nem todas as pessoas, por exemplo, irão reconhecê-lo pela voz, uma vez que nem todos estiveram com ele há 2000 anos. Então muitos terão que seguir um caminho da lógica para descobrir se ele está realmente falando a verdade ou não. É questioná-lo, investigá-lo, analisá-lo, e ninguém é mais importante do que você. O verdadeiro aprendizado, minha gente, a gente recebe diretamente de Deus. Então peça a Deus a anuência para que você possa chegar a uma conclusão precisa sobre o INRI Cristo. Porque há 2000 anos foram pela cabeça dos sacerdotes e gritaram: crucifique, crucifique. E depois choraram lágrimas de sangue tarde demais. Então não vá pela cabeça de nenhum dito religioso, porque ele também é um pecador, também está sujeito ao erro, e somente o Altíssimo, o Senhor nosso Deus, não está sujeito a erro. Então só a Ele devemos esperar uma resposta certa, segura, que vem lá no teu fórum íntimo. Você, fazendo como o INRI disse há 2000 anos, ore ao teu Pai Celeste dentro do teu quarto, com a porta fechada, e Ele te escuta em oculto e te compensa em público, conforme em Mateus capítulo 6, versículo 6. Peça a Ele lá, sem pedir interferência aos humanos
que são falíveis. Bom, pessoal, acessem o site www.inricristo.org.br. Enviem e-mails pra gente, comuniquem-se conosco. Até sempre!